Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Vamos fazer nossa leitura diária do Chaitanya Charitamrita por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Antes de iniciarmos nossa leitura, vamos oferecer nossas humildes reverências a Srila Prabhupada, a todos os Vaishnavas, orando para que nos abençoe, para que possamos descrever as glórias de Chaitanya, Nityananda e seus devotos, e que, por favor, perdoem todas as minhas imperfeições. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Chinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasachade Satarine. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gorangira De Vrindavaneshwari Vrishavanu Suchi Devi Pranamami Hari Priye. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Manchakau Patarubhascha Kripa Sindhu Bhya Evacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, bem-vindos ao nosso Chaitanya Charitamrita, lenda do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 1, dos passatempos posteriores de Sri Chaitanya Mahaprabhu. O texto de hoje é 284. Tanragyala Nagela Prabhura Charane Prabhutane Samarpila Swarupera Istane. Tana, seu. Tradução e significados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Agya, ordem. Lana, pegando. Gela, abordado. Prabhura, de Chaitanya Mahaprabhu. Charani, os pés de lótus. Prabhu, o Senhor. Tande, ele. Samarpila, entregue. Swarupera, de Swarupa Damodar. Stane, para o lugar. Tradução. Mais tarde, Srila Raghunatha Dasa Goswami saiu de casa e se refugiou em Sri Chaitanya Mahaprabhu, em Jagannatha Puri. Naquela época, o Senhor o recebeu e o colocou sob os cuidados de Swarupa Damodar para a iluminação espiritual. Srila Raghunatha Dasa Goswami, ele foi um dos 6 Goswamis de Vrindavana. Ele era reconhecido por toda a sua renúncia, completamente desapegado das coisas materiais. Embora tenha nascido num berço de ouro, ele era conhecido como Prayojanacharya, aquele que ensina as intricacies, os detalhes, o nosso relacionamento amoroso com Radha Krishna. Será Raghunatha Dasa Goswami. Ele cresceu em uma família kayasta, uma família de Shudras, porém, sua família era muito reconhecida e muito respeitada, porque era uma família muito rica. Seu pai era muito rico. E assim, o único herdeiro de seu pai,
O único herdeiro era Raghunatha Das. Raghunatha foi o único herdeiro de sua família. Ele tinha um tio também, chamado Hiranya. Então ele tinha o seu pai e seu tio. E desde a sua infância, ele estava em associação com grandes devotos. Porque o seu pai, ele era uma pessoa piedosa e era também um Vaishnava, e se associava com os Vaishnavas. E Haridasa Thakur, por um período, ele reside próximo a Raghunatha Das Goswami, e ele sempre dava sua associação para Raghunatha Das. E Raghunatha Das começa a ouvir de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de Haridasa Thakur. Então, assim, desde pequeno, ele desenvolveu um apego intenso por Sri Chaitanya Mahaprabhu e sempre estava desejoso de ver, de se associar com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele residia num lugar chamado Saptagrama, e ali, quando chegou a notícia de que Chaitanya Mahaprabhu havia tomado sannyas, ele ficou completamente, sim, agitado, porque ele queria poder ter o darshan de Chaitanya Mahaprabhu, e Chaitanya Mahaprabhu como sannyasi. Sannyasis, eles permanecem um dia aqui, outro ali, e ele assim ficou completamente transtornado. Mas ele queria ver Chaitanya Mahaprabhu, e chegou notícias de que Chaitanya Mahaprabhu havia tomado sannyasi e que ele estava se dirigindo a Shantipur, a casa de Advaita Acharya. Advaita Acharya era um amigo de seu pai, pai de Raghunatha. E assim, por arranjos, né, o pai de Raghunatha, ele organizou toda uma escolta, né, para levar Raghunatha para ver Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele era como um príncipe. Então ele foi com servos, guardas, para protegê-lo. E assim eles o levam para Shantipur, para ter o darshan de Chaitanya Mahaprabhu. E assim ele fica completamente satisfeito. Por uma semana ele obtém a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente dava atenção a ele e dava sua Mahaprasada a ele. E assim Chaitanya Mahaprabhu parte e Raghunatha Goswami, ele retorna à sua casa. Ele retorna à sua casa de uma forma completamente transformada de amor por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele havia desenvolvido prema por Sri Chaitanya Mahaprabhu. A única coisa que ele queria na sua vida era estar associado com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Seu pai e sua mãe, eles ficaram muito preocupados, porque Raghunatha era o único herdeiro da família, e ele tinha que levar adiante os negócios, porque o pai de Raghunatha era muito rico, muito poderoso, seu nome era Gopinatha, se eu não me engano. E assim ele administrava toda uma área que era uma área governada por Hussain Shah, um governante muçulmano. E assim, esse pai de Raghunatha era tão poderoso que ele, através de um negócio com Hussain Shah, ele oferece uma riqueza anual para Hussain Shah. Em troca, ele cuidaria de toda aquela sua área, Saptagram. E assim ele se tornou muito poderoso, muito rico, um landlord, um senhor de terras. E o único herdeiro era Raghunatha. Ele queria que Raghunatha tocasse os seus negócios, mas Raghunatha ele estava completamente desapegado de qualquer assunto material, e tudo que ele queria era ter a associação de Chaitanya Mahaprabhu. E assim o seu pai e sua mãe, eles muito preocupados, eles como que o prendiam. Guardas ficavam ao seu redor para que ele não fugisse de casa, porque ele queria fugir de casa, queria sair. Numa outra oportunidade, quando Chaitanya Mahaprabhu, ele planeja ir a Vrindavana, e ele vai até Ramakeli, quando ele se encontra com Rupa e Sanatana Goswami, e ele não completa sua viagem a Vrindavana.
E ele vai, a conselho de Sanatana Goswami, ele vai para Shantipur. Chaitanya Mahaprabhu vai para Shantipur, e quando Raghunatha Das soube disso, mais uma vez, sim, com a permissão de seu pai, com uma escolta, com guardas, ele vai se associar com Chaitanya Mahaprabhu. E assim ele se agarra aos pés de Chaitanya Mahaprabhu e pede pela misericórdia para que se livrasse de todas as incumbências materiais, de tudo que fosse material, e que o aceitasse na sua associação. Nessa época, Chaitanya Mahaprabhu já estava residindo em Jagannatha Puri, Nilatila. E assim Chaitanya Mahaprabhu, ele aconselha Raghunatha Das Goswami, dizendo que não, o seu momento ainda não chegou. Por agora você vá para a sua casa, atue como uma pessoa comum, como uma pessoa mundana, e aguarde o chamado de Krishna para você. Certamente Krishna irá chamá-lo. E assim ele regressa e completamente, na verdade, ele está mudado naquela sua volta, e os seus pais até notam aquela sua transformação, de ver como Raghunatha ele está mais dedicado aos afazeres da família, aos negócios de seu pai, e assim ele fica responsável por todo o tesouro do seu pai, ele fica responsável de pagar os impostos ao Hussain Shah, e assim ele leva uma vida regulada. E para certificar que Raghunatha ele não abandonasse sua casa, o seu pai o arranja para casamento. E assim, muito jovem, ele se casa com uma beldade assim celestial. Então Raghunatha Das, ele tinha tudo: riqueza, poder, fama, prestígio, uma bela esposa, uma bela família. E assim ele estava executando os seus deveres materiais, mas em seu coração ele estava sempre meditando em obter a misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Uma vez ele ouviu que Nityananda Prabhu estava em Panihati, que era ali nas redondezas de sua cidade. E assim ele vai visitar Nityananda Prabhu, e como já descrevemos o festival de Panihati, quando Nityananda Prabhu ele encontra-se, ou Raghunatha encontra-se com Nityananda Prabhu, e Nityananda Prabhu ele dá as suas bênçãos, a sua misericórdia para Raghunatha, para que ele possa encontrar-se com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aí Raghunatha fica claro para ele que ele não poderia alcançar Chaitanya Mahaprabhu se não fosse pela misericórdia de Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu ordena fazer um grande festival de distribuição de prashadam, de iogurte, arroz partido, com leite condensado, com iogurte. E assim Raghunatha ele volta para casa. Ele volta para casa, mas o seu coração está completamente voltado a Sri Chaitanya Mahaprabhu. E assim ele fica completamente transtornado, querendo ir para Nilatila, para o encontro com Sri Chaitanya Mahaprabhu. E assim sempre tentava de diferentes maneiras de fugir e partir, mas sempre ele era pego pelos guardas, pelos seus servos. Até que um dia, pelo próprio arranjo de Krishna, esse Raghunatha, ele tinha o seu mestre espiritual na família, que era Jadunandacharya. E Jadunandacharya se aproxima dele um dia e diz: Raghunatha, me ajude, o meu pujari, ele está doente, não pode servir a deidade, ele não irá aparecer, a menos que você o convença, ele não irá aparecer para cuidar das minhas deidades, eu já estou com muita idade, eu não posso fazer esse serviço. Então Raghunatha ele vai com Jadunandacharya, e assim a guarda de Raghunatha Das se afrouxa, porque ali Raghunatha está com seu mestre espiritual, então os guardas eles se afrouxam e deixam ali estar Raghunatha com seu mestre. Então Raghunatha ele diz a Jadunandacharya: não se preocupe, você vai para a sua casa, eu trarei o seu pujari para cuidar da sua deidade.
Assim ele traz o pujari e leva para que adore a deidade de Adunandanacharya, e ao mesmo tempo a guarda está afrouxada. Nesse momento ele aproveita e ele parte para Nilachala, Jagannatha Puri. E assim por 12 dias ele atravessa uma rota que era quase que impenetrável, para que não fosse descoberto. Sim, uma rota onde haviam animais selvagens, cobras, escorpiões, animais selvagens. Mas ele vai e se dirige a Nilachala. E ali ele se encontra com Chaitanya Mahaprabhu, todo emagrecido, e Chaitanya Mahaprabhu o abraça e fica muito satisfeito. E Chaitanya Mahaprabhu reconhece que agora Krishna, ele permitiu que você se desenredasse dos assuntos materiais. E assim Chaitanya Mahaprabhu o coloca aos cuidados de Swarupa Damodar, o secretário pessoal de Chaitanya Mahaprabhu. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele pessoalmente entrega Raghunatha aos cuidados de Swarupa Damodar. E o seu servo, o servo de Chaitanya Mahaprabhu, Govinda, Chaitanya Mahaprabhu faz que sirva a Raghunatha prashada diariamente. E assim, diariamente, Govinda, ele leva a prashada para Raghunatha. E assim, após 5 dias, mais ou menos, Raghunatha, ele recusa aquela prashada. E quando Chaitanya Mahaprabhu pergunta sobre o bem-estar de Raghunatha, e Govinda diz, ele já não aceita mais a prashada. E Chaitanya Mahaprabhu ficou muito satisfeito, porque assim ele estava treinando Raghunatha como um Goswami de Vrindavana. Assim, uma pessoa que não está sempre dependente de uma mesma refeição. E assim ele começa a mendigar sua própria prashada na porta de Nishinradwara, do templo de Jagannatha Puri. E assim ele começa a se achar ainda muito apegado às coisas materiais, e ele começa a buscar a prashada em casas de caridade, onde ele não tinha nem mesmo o que pedir, ele aceitava o que lhe oferecesse. E ele achou aquilo muita mordomia, muito gozo dos sentidos. Aí ele começa a comer a prashada que era dispensada do templo de Jagannatha. Eles jogavam a prashada, e até uma prashada que se tornava decomposta, que nem mesmo as vacas comiam. Ele ia naquele arroz e ele pessoalmente lavava muito bem, colocava sal e comia daquele arroz. E Chaitanya Mahaprabhu estava muito assim admirado, não, da renúncia de Raghunatha, e sempre Chaitanya Mahaprabhu aprovando a natureza renunciada de Raghunatha Dasa Goswami. Assim, um dia Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente vai à residência de Raghunatha e diz, o que você está comendo? E assim Chaitanya Mahaprabhu apanha um punhado daquele arroz que era decomposto e que era lavado, e come aquilo em êxtase. Como você guarda de mim essa delícia dessa prashada? Assim, Chaitanya Mahaprabhu, sempre muito bondoso para com Raghunatha. Raghunatha se tornou assim um devoto muito querido em Nilachala. Até que um dia, Chaitanya Mahaprabhu, ele parte desse mundo. Swarupa Damodar, ele parte desse mundo. E Raghunatha, ele se sente completamente só. Assim é quando ele decide ir para Vrindavana Dama. Em Vrindavana Dama ele se encontra com os Goswamis, ele se encontra com Rupa Goswami, e Rupa Goswami pessoalmente o tem. Rupa Goswami pessoalmente o protege. Assim, Rupa Goswami pessoalmente prega para ele. No momento que Raghunatha chega em Vrindavana, ele estava completamente desolado com a partida de Swarupa Damodar e Chaitanya Mahaprabhu. Ele chega em Vrindavana com a atitude de cometer suicídio, de subir na colina de Govardhana e dali cometer suicídio. Até que os Vaishnavas souberam disso, e Rupa Goswami e todos os Vaishnavas o aconselharam, não, você teve tanta associação com Chaitanya Mahaprabhu. Imagina, por 16 anos, Raghunatha, ele teve a
associação de Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri. E assim, Chaitanya Mahaprabhu, ele foi testemunha de muitas lilas, de muitas atividades de Chaitanya Mahaprabhu. Raghunatha Das Goswami foi testemunha de muitas lilas de Chaitanya Mahaprabhu. E não só isso, mas Swarupa Damodar Goswami, que era o secretário de Chaitanya Mahaprabhu, ele também todas as noites escrevia para Raghunatha as lilas de Chaitanya Mahaprabhu. Então assim, ele estava sempre absorto nas lilas de Chaitanya Mahaprabhu, e Rupa Goswami o convence que, não, você não pode abandonar o seu corpo, você tem tanto para nos dar, por favor, nos fale sobre Krishna Chaitanya Mahaprabhu. E assim, diariamente, ele discursava sobre as lilas de Chaitanya Mahaprabhu para os devotos, os Vaishnavas de Vrindavana, encabeçados por Rupa Sanatana, Jiva Goswami, Gopal Bhatta, Raghunatha Bhatta Goswamis. Assim, eles estavam sempre ouvindo as nectárias lilas de Chaitanya Mahaprabhu da boca de Raghunatha Dasa, Prayojana Acharya Raghunatha Das. E assim que ele tinha tanto conhecimento das lilas de Chaitanya que ele ajudou Krishnadas Kaviraj Goswami a escrever o Chaitanya Charitamrita, descrevendo as lilas para Raghunatha. Tanto que Krishnadas Kaviraj Goswami, o autor do Chaitanya Charitamrita, sempre termina os seus capítulos orando aos pés de Rupa Raghunatha. Que Raghunatha era como um mestre espiritual de Krishnadas Kaviraj Goswami. E assim ele passa o resto de sua vida em Vrindavana Dhama. Ele alcança uma longevidade muito grande, ele chega aos 90, 100 anos de idade, e assim, sempre executando muitas austeridades, e assim, vivia simplesmente com gotas de leite, ele nem bebia. E assim, ele ficava todo o seu tempo simplesmente cantando os santos nomes de Krishna, e completamente absorto nos passatempos de Radha Krishna como uma manjari. Ele se identificava como uma manjari, então assim, no seu siddha-deha, em seu corpo espiritual, ele entrava nos passatempos, nas lilas de Radha Krishna. Esse é Raghunatha Dasa Goswami, assim, completamente renunciado e completamente absorto nas lilas de Radha Krishna. Assim, ele vivia somente com um copo de leite, não bebia mais nada